500 anos atrás, os europeus chegaram nessas praias atrás de metais preciosos. A terra já tinha dono, mas dominar é a sina dos paulistas. Foi assim com os povos originários, a floresta tropical, a gigante Serra do Mar. A história de São Paulo começou no litoral. Mas o que é que ainda existe de natureza intocada nesse canto do estado mais rico do Brasil? É o que eu quero descobrir. Praia número 4, o mar tá uma piscina. Descobri que tem uma cachoeira aqui atrás. Que baita praia. Que azul. Olha ela aqui. Vejo uma pessoa na praia. Chegou a tá ruim de tão quente. Tá quente. Tá muito quente, cara. Vamos lá, fevereiro de 2025, aqui do meu ladinho tá uma vista para o litoral norte paulista. Tô descendo a Serra do Mar pela rodovia dos Tamoios, mesmo sendo uma quarta-feira, tá meio devagar aqui, não sei porquê. Esse vídeo é especial porque é a primeira de uma série de aventuras que eu quero fazer na Serra do Mar e no litoral de São Paulo. E escolhi para isso uma trilha em Ubatuba, um destino de verão muito procurado. Oito da manhã, quase 30 graus já. Estamos passando por uma onda de calor. Cara, como é que funciona essa trilha? Uma das pontas termina aqui perto, na Praia da Lagoinha. Só que a outra ponta, ela tá lá longe. Então tem algumas alternativas para isso. Uma delas é pedir um Uber. 10 minutos. Vamos nesse aqui, né? Cara, não tem jeito. Tô aqui há 10 minutos esperando. Tem Uber aqui, mas eles não estão aceitando. Eu vou aqui na Praia da Lagoinha fazer a trilha começando por esse lado. Aí eu vou sair lá na Praia da Fortaleza. Nós temos duas opções. Tentar voltar de barco. Hoje é quarta-feira, não sei se vai ter demanda. Pedir um Uber lá. A última opção é voltar a pé. Vamos lá, não tem jeito. O Uber não tá vindo. Vambora. Ó, ali a rodovia Rio Santos. Então o que rola? Aqui tem um condomínio, inclusive algumas pessoas deixam o carro aqui, mas depois tem o mesmo problema da volta, tá? Mas tudo bem, eu escolhi deixar lá no hostel pra não ter que pagar a taxa aqui. O que a gente vai fazer? Contornar essa ponta. E aí são 7 praias semi-desertas, eu não sei se todas ou algumas delas. E a gente vai até a Praia da Fortaleza. Aí a partir da Fortaleza as praias são todas urbanizadas. Eu tô muito curioso, é a minha primeira trilha por aqui. Vambora! Bom dia. Prefeitura limpando a trilha, hein? Bom dia. Bom dia. Essa eu nunca vi, meu amigo. Bom dia. Essas praias não são acessíveis por estrada, mas tem moradores. Chegamos na primeira praia. Cara, aqui Ubatuba é muito massa aqui. A Serra do Mar tá colada assim na cidade. Pra onde você olha são montanhas, a serra, assim. Eu vou direto pra próxima. Segunda praia, coladinha na outra. Praia do Pérez. Eu vou deixar pra tomar banho numa praia mais deserta, mas é interessante ver, tá vendo como é bem urbanizado mesmo? Tem casas assim, me lembra muito a Costa da Lagoa lá em Florianópolis. Acredita-se que esse nome vem de uma antiga moradora, a Mariquinha do Pérez, que fabricava uma cachaça aqui e revendia lá no Porto de Santos. As duas praias até agora têm águas bem calminhas
Só que isso vai mudar na próxima. Cara, eu tô achando essa trilha super tranquila. Eu andei 2 km em meia hora. Eu tava preparado para uma coisa mais complicada. Chegamos numa das melhores praias. Ela está praticamente deserta, meu amigo. Vejo uma pessoa na praia. Já era. Ó, visita. Oi, visita. Ah, meu amigo, litoral paulista é outra coisa. Acostumado com as praias do sul, que são bem geladas, eu jamais imaginei que o mar pudesse ser tão quente, quase 30 graus. Esse mergulho foi uma delícia. E o melhor é que o mar estava calmo, deu para ficar boiando sem pensar em nada. A Praia do Bonete tem 150 metros e é praticamente deserta. Aqui só tem um quiosque. Ubatuba tem um litoral recortado e cheio de pontas. Quando os europeus chegaram, o território era dos Tupinambás, que habitavam boa parte do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eles resistiram ao domínio dos portugueses e pagaram caro por isso, sendo exterminados. Cara, chegou a estar ruim de tão quente a água desse mar, velho, na boa. Às vezes eu queria que ela tivesse um pouquinho mais gelada. Vamos seguir, que ainda tem 4 praias. Até agora a trilha estava bem plana, né? Pois é, acabou a moleza. Nem parece que eu já subi muito mais que isso, né? Pior é que aqui nem tá tão quente, mas no sol tá foda, cara. Meu Deus. O que é uma onda de calor? Quando por uns 5, 10 dias, uma coisa assim, a temperatura máxima fica acima da temperatura máxima média daquele período. Essa aqui é a maior que tem, tá? Da trilha. Ah, que baita praia, velho. Olha só isso aqui. Tá aí, ó. Praia número 4, Praia Grande do Bonete. Nessas horas, eu penso em como foi bom ter largado o emprego há mais de 3 anos. Foi uma coisa planejada, tá? Eu achei outra coisa para viver. Ou será que eu comecei a viver? Ah, achei uma sombra de uma goiabeira, sei lá. Eu trouxe 2,6 litros, é o que eu levo para acampar. Já tomei 500 ml. Tá quente, mano, tá quente. Passava das 11h30 e a temperatura chegou perto dos 33 graus. Como o mar não refrescava, eu usei a sombra de uma árvore para sentir uma brisa.
E a trilha não estava nem na metade. Aqui no Bonete Grande vive uma comunidade caiçara. Esse é o nome das populações tradicionais que vivem entre o litoral do Paraná e Angra dos Reis, no Rio. Olha que legal, aqui tem um rancho de pesca. E aqui tem um cachorro dormindo. Então é isso, a sobrevivência das comunidades aqui, muito baseada na pesca. Estava tentando identificar o que está na vista, né? Daí agora eu descobri. Essa ponta segunda aqui, ela ainda é Ubatuba. Aquela mais ao fundo é a ilha de São Sebastião, onde fica o município de Ilhabela. A continuação do litoral paulista não dá para ver. Curioso, né? É importante, tá? Nesse ponto, a continuação não é mais lá pelo costão. Então, chegando no canto esquerdo do Bonete, é aqui. Beleza? Vambora. Próxima praia, Praia do Cedro, sei lá. A umidade ficou tão alta que o suor escorria pela lente da câmera. Não adiantava tentar limpar com a camiseta, ela já estava encharcada. Essa mata é muito chata, cara. Ela é de regeneração, né? Ó, aí, já tô avistando ali o mar. Essa é a subida mais intensa da trilha. Nunca mais fazer trilha de verão com barba, tá? A pele tem mais dificuldade para transpirar. Ah, agora um pouco de emoção. Uma corda. Vamos de costas. Bem, tem um degrauzinho ali, né? Apoio aqui na direita, esquerda vou lá naquele. Agora eu vou jogar a mão aqui. E lá embaixo... Aí... Bem facinho. A continuação aqui não precisa. Aqui tem uma corda também, mas eu vou pular. Ó, chegamos na próxima. Achei melhor não tomar banho na Praia do Cedro. Só descansei um pouco e segui a trilha. Eu queria chegar rápido na última praia, a Fortaleza, para conseguir voltar de barco. Não tinha a menor condição de voltar a pé com os 34 graus. Sensação térmica, 37. Jamais fiz uma trilha com tanto calor. Pior, o próximo trecho também era de subida. A cabeça começou a doer e a paciência foi indo embora. Pelo menos a boa notícia é que é tudo na copa das árvores agora. Mas mesmo na sombra, cara, o ar não refresca. Muito pouco. Sabe quando vem aquela rajadinha, você fala, vem mais, aí vai embora? É tipo isso. Aí, uma nova janela se abriu. Continuação do litoral ali em direção ao rio e a ponta da Fortaleza. Nosso próximo objetivo. Vambora! Quando eu olhei de longe parecia uma teia de aranha, tá? Mas isso era um esquema com cordas aqui. Aí. As pedras são meio escorregadias. Mas hoje tá fácil. Pontão da Fortaleza e Pedra da Tartaruga. E lá a Praia da Fortaleza. Vamos, velho. Tamo, ó, quase lá. Olha que bonito. Que azul. Azul da cor do mar. Olha isso mesmo.
Muito tempo que eu não fazia uma trilha assim, de postão, desde Floripa, saudosa Floripa. Aqui é o ponto final. Pedra da Tartaruga, dá pra ver ali, né? Que é a cabeça da tartaruga, né? Então é isso. Chegamos aqui na Pedra da Tartaruga. Vamos ver se dá pra subir? Não é a coisa mais segura assim, mas vamos lá. Não, tá tranquilo. Só ir no sapatinho. Pedra da Tartaruga. Quase no fim da primeira trilha aqui no litoral de São Paulo. Tá vendo como as ondas só quebram de um lado? É que essas rochas funcionam como uma fortaleza. Elas absorvem a energia do mar aberto e deixam as águas calminhas do outro lado. E é daí que vem o nome da praia. Olha como a Serra do Mar mergulha no oceano aqui em Ubatuba. Aquele morro pontudinho se chama Pico do Corcovado e está a quase 1.200 metros de altitude. Às 2h30 estava perto de 35 graus com sensação de 38. Achei uma sombra nos Charnoquitos, curioso o nome dessa rocha magmática, e apaguei. Completamos. Essa é a Praia da Fortaleza. Vou tentar achar uma água de coco. E lá deve ter barco para retornar. Olha só esse lugar, velho. O mar tá uma piscina, as encostas da Serra do Mar lá no fundo. Essa parte do litoral brasileiro é muito bonita. Da minha barriga pra cima a água tá quente. E da minha barriga pra baixo a água tá gelada. Então pego a mão e fico jogando água gelada pra cima pra ela me esfriar um pouquinho, cara. Então aqui tem... é fácil conseguir. Daí o cara já viu que eu queria voltar, já me abordou. Voltar pra Lagoinha, R$50 por pessoa. Se eu chegasse mais tarde, talvez não teria, né? A viagem foi tranquila e o vento deu uma bela refrescada. Ainda ouvimos algumas histórias, como a dos peixes que usam as águas da fortaleza. Os peixinhos não procriam aqui, eles vêm pra cá pra crescer. Por que eles vêm pra cá? Pra ficar obrigado, tranquilo, sem predadores. Às 4h10 da tarde e eu pisei de volta na Praia da Lagoinha. E finalmente achei uma água de coco. Ela é excelente para reidratar. Dor de cabeça e o mal-estar, velho, sumiram. Aqui tá uma cena bem engraçada, porque eu tô aqui sentado meio na sarjeta, sabe? No acesso à praia. Todo mundo passa por mim e me olha. Agora passou uma mulher e falou, você cansou, né? E eu vi várias pessoas no caminho também assim, sabe? Sofrendo com essa questão do calor. Mas enfim, só reforçando que não é assim todo dia de verão aqui em Ubatuba, aqui no litoral de São Paulo. É que agora começou uma condição meteorológica extrema, né? Ubatuba tem hoje mais de 90 mil habitantes e uma história de sangue. No tempo dos Tupinambás, ela era chamada Aldeia de Iperoig e os portugueses não eram bem-vindos. No dia 6 de maio de 1563, os padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta negociaram um tratado de paz que se revelou uma armadilha.
Pouco tempo depois, os portugueses atacaram. Os tupinambás, que também eram chamados de tamoios, foram mortos um a um, até serem extintos. Incrivelmente, fazia 35 graus às 5 da tarde. Esgotado, eu fui para a pousada, depois procurei uma janta e acordei para mais uma aventura. Então, saindo do hostel aqui, o meu quarto era bem onde pegava o sol, e aí ele ficou muito quente. O plano para hoje era ir para uma outra praia deserta, só que, velho, eu descobri que tem uma cachoeira aqui atrás, tá ligado? Então eu não quero mais saber de praia, eu quero tomar banho de cachoeira. Pra você ter uma noção, hoje o dia tá mais quente do que ontem. Às 7 da manhã a temperatura está em 24 graus e a sensação térmica de 27. Isso eu vejo no sistema do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Eles têm uma página com informações agregadas de estações que estão espalhadas por todo o país. Mas você tem que olhar as verdinhas, tá? Que são as melhores. Seguinte, a chuva, ela tá quase que parada lá em cima de Caraguatatuba. Ela cresceu um pouco em direção aqui a Ubatuba, só que daí eu fui ver a imagem do satélite. Qual que é a diferença? O radar ele pega a intensidade da nuvem, mas o satélite pega a temperatura através da luz infravermelha. E o que dá pra ver pela imagem do satélite, a chuva tá perdendo intensidade. Como ela tá bem devagar, ela tá parada lá em Caraguá, eu vou arriscar. Como essa é uma área que tá virada pro comunidade, bairro da Lagoinha, eu espero ter sinal de internet. Vamos ficar atentos aos sinais de chuva. O risco de eu estar na cachoeira e ser surpreendido por uma cabeça d'água é muito pequeno, porque esse rio nasce aqui perto, na encosta da Serra do Mar. É muito difícil eu estar lá e não saber que está chovendo. Tá, e daí o Júlio esquece a perneira no carro. Aí ele passa por um cara que diz, ó, passei por uma cobra na trilha. Tô indo mais devagar pra prestar atenção no chão. Na real foi lá atrás que ele viu a cobra, né? Mas enfim, a trilha é curta, cara, tem 1 quilômetro e na real já tô chegando. Brother, tô muito suado, velho. Minha idade. Fim da subida. Vamos descer em direção a Cachu. Olha ela aqui. Ah, que maravilha, a nuvem se dissipando, cara. Tá indo embora. Vamos que é nossa. Aí, ó nós aqui, ó. Cachoeira, Véu de Noiva, Ubatuba, primeira na Serra do Mar Paulista. Nadar em cachoeiras sempre foi difícil para mim na região sul por causa do frio, mas essa água tava incrível. Pela primeira vez eu não queria sair dali. Nos anos 1800 teria uma propriedade aqui, uma fazenda que produzia café e açúcar, o que era muito comum nos tempos coloniais, né? Essas partes de encostas de serra, tá tudo ocupado por agricultura, né? Com o tempo foram sendo criados parques, as áreas foram sendo desapropriadas, enfim. Mas ela era de um engenheiro francês, né? Os europeus também vindo aqui para explorar. Aí aqui estão as ruínas, supostamente tombadas, mas também abandonadas.
Ubatuba é uma cidade bastante urbanizada, então é um lugar muito frequentado, não importa o dia e a época do ano que você vier, vai ter gente aqui. Para quem gosta de praia, assim, de estar hospedada na praia, ficar indo pra praia direto e também quer fazer umas trilhas de vez em quando, essas opções que eu mostrei são legais. Mas se você gosta de se isolar um pouquinho mais, aqui não vai ter essa sensação. A trilha das 7 praias, que são 6 na verdade, eu achei muito interessante, sabe? Tem 3 praias bem bonitas, só é preciso ter atenção àquela questão da logística. Mas o passeio de lancha no retorno ele é interessante também. Agora, se for um dia muito fora da temporada, talvez não vai ter o barco lá, ou não vai ter gente suficiente, e aí o preço vai ser muito alto. A Cachoeira Véu de Noiva também está numa região bastante urbanizada, sempre vai ter bastante gente por aqui, mas eu achei ela uma cachoeira muito legal, porque ela é acessível, prática. Então se você estiver aqui hospedado na cidade, estiver muito quente, estiver afim de uma cachoeira, essa é uma ótima opção. Ainda sobre a questão da previsão do tempo, não tinha risco de cair uma tromba d'água aqui, porque choveu aqui perto? Não, cara, porque lá em Caraguatatuba é outra bacia hidrográfica. E aliás, sobre essa questão de previsão do tempo, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico como usar o Windy, que é esse sistema que eu uso, que ele tem todos os modelos de previsão. O link apareceu aqui em cima e vai estar lá na descrição também. Lá na descrição tem link para os equipamentos, informações complementares sobre as trilhas e também o tracklog para você não se perder. Era isso e até a próxima aventura no litoral de São Paulo. Ubatuba foi uma aventura de verão completa, com praia, cachoeira e quase 40 graus. O calor não tá dando trégua no sudeste brasileiro, mas eu não posso esperar pelo próximo passo. Um lugar que tenha tudo isso, só que mais isolado e preservado. Esse lugar tem nome, Ilhabela. E é para onde eu vou na próxima aventura.